Saudações, meus caros! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a proclamação da República no Brasil. Momento de transformação da monarquia para a República. Uma situação de troca de governos em que, apesar de algumas mudanças na organização política, nós temos a continuidade de várias estruturas, de várias situações, principalmente na área social, que, de certa forma, começaram lá no Brasil colônia e estão no nosso país até hoje. Estamos falando principalmente da exclusão social e política que nós temos no nosso país. Então, nesse vídeo eu vou apresentar, primeiramente, essas ações iniciais dessas forças que fazem a proclamação da República e vamos tentar entender também por que e como essa exclusão se mantém. Primeiramente, então, nós precisamos entender quais foram os motivos, quais foram as forças, os interesses por trás da queda da monarquia. São vários desgastes em áreas diferentes que o governo de Dom Pedro II acaba sofrendo. Ele acaba perdendo o apoio de vários setores, de vários grupos políticos importantes no Brasil. E o primeiro deles é o Exército. Desde 1870, o Exército começa a se consolidar no Brasil como uma força política extremamente importante. Por que nessa época? Porque estamos falando do fim da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o momento em que o Exército começou a se organizar efetivamente como uma grande instituição, com as suas várias patentes, com seus cargos consolidados, com a sua importância também dentro do cenário político nacional. E esse exército começa a se ver extremamente limitado dentro das suas decisões internas pelas decisões de Dom Pedro II. Então, vários pequenos episódios de interferências de Dom Pedro II acabam desgastando essa relação. Além disso, nós tivemos nesse momento do final do Segundo Reinado a mobilização de uma certa juventude militar que era contra a monarquia, que se colocava como mais progressista e tinha interesses em implantar a República no Brasil. Somando-se a isso, nós temos a situação da escravidão no Brasil. A escravidão foi um ponto político extremamente importante ao longo de toda a história do Brasil. Mas, durante o Segundo Reinado, nós temos o crescimento da campanha abolicionista, ela toma áreas políticos, várias forças políticas acabam apoiando o movimento abolicionista e, ao mesmo tempo, então, em contrapartida, nós temos também a formação de uma resistência política dessa oligarquia escravagista no Brasil. Essas tensões chegaram ao ponto de 1888, a abolição da escravatura no Brasil. Mas, a partir desse momento, nem os abolicionistas, nem os escravagistas pensavam em manter algum tipo de apoio a Dom Pedro II. Os abolicionistas viram que esse movimento foi muito tardio, e evidentemente foi, né? O Brasil foi o último país na América a terminar com a escravidão. Junto com isso, teve todo o processo da abolição em que os libertos foram simplesmente abandonados no meio da sociedade e, em contrapartida, os escravagistas também não viam mais sentido em continuar apoiando Dom Pedro II, já que a sua principal pauta tinha caído por água abaixo. Somando-se a essas duas tensões sociais, nós temos a mobilização de novos grupos que passaram a defender a República. O primeiro era uma parte dessa oligarquia brasileira, uma oligarquia cafeicultora que se colocava como mais progressista, que queria a República, porque ela pensava que Dom Pedro II, que a monarquia, não dava espaço para os seus novos interesses. Esse grupo era voltado para o café, para a exportação. Esse grupo já tinha começado a pensar soluções para o fim da escravidão antes mesmo da abolição, com a questão do trabalho dos imigrantes. Então, esse grupo não se via contemplado pelo governo monarquista. Ao mesmo tempo, nós temos a mobilização também de alguns grupos sociais, que nós chamaríamos de grupos médios, de trabalhadores independentes das cidades, que seriam basicamente aqueles profissionais liberais que a gente fala sempre. Professores, médicos, advogados, jornalistas. Esses grupos, então, começam a
fazer uma mobilização defendendo a República. Então começam a surgir pequenos jornais republicanos, partidos republicanos, enfim. Então esse cenário todo, com o tempo se somando, acabam desgastando cada vez mais a figura de Dom Pedro II, que não tinha mais condições de negociar, de buscar novas fontes de apoio no Brasil. Então, 1889, acaba acontecendo o golpe contra o governo monárquico. Todo esse cenário do final do Segundo Reinado no Brasil, ele nos mostra diferentes ideias sobre a República. Nós tínhamos diferentes grupos sociais envolvidos com esse projeto. Então surgem diferentes concepções sobre como deveria ser essa solução à monarquia. Bom, não queremos mais a monarquia, queremos uma república, mas como será essa república então? Surgiram 3 projetos principais para essa organização republicana. A primeira era controlada pelas elites agrárias, em que nós teríamos uma república oligárquica. Basicamente, a ideia dessa oligarquia agrária no Brasil era que essa república desse bastante espaço para as elites locais. Uma república federativa em que os estados tivessem bastante autonomia e, por consequência disso, as elites locais conseguissem ter um maior controle, principalmente sobre a política econômica, auxiliando, atendendo aos interesses dessa elite agrária no Brasil. Nós tivemos também um projeto militar bastante organizado em relação a essa nova república. Inclusive, o lema da nossa bandeira, a Ordem e Progresso, está muito vinculado a esse projeto militar. Esses militares republicanos tinham uma ideia bem progressista de que era necessário que o Brasil se integrasse à vanguarda mundial, se aproximasse de uma Europa mais democrática, com interesses republicanos, com uma política modernizada. Então, a ideia não era necessariamente democracia, mas era modernizar o governo no Brasil, que ele fosse mais dinâmico, que ele se abrisse para a industrialização, que levasse realmente ao progresso. Então, esses militares pensaram que, dentro dessas forças sociais no Brasil, eles seriam a força mais adequada para encaminhar esse progresso. Portanto, eles se colocaram como os grandes defensores dessa pauta progressista. Então, eles deveriam conduzir o Brasil com mão de ferro para que o Brasil chegasse ao progresso. Então, é uma ideia basicamente de uma ditadura controlada pelas Forças Armadas no Brasil, seguindo um sistema republicano, então, mas uma república controlada pelos militares. E, por fim, nós tínhamos também um terceiro projeto, que obviamente não deu muito certo, não teve muita influência nessa república que nós tivemos na prática no Brasil a partir de 1889, mas é importante lembrar que esses ideais existiram. Nós tínhamos grupos no Brasil, principalmente ligados aos setores urbanos, que pensavam realmente numa república democrática, idealizada principalmente por aqueles grupos médios urbanos, que pensavam também numa questão mais progressista de modernização do Brasil, mas ao mesmo tempo que se vinculasse com a população, que através da educação levasse a população para o progresso também. Porém, quando nós analisamos na prática essa república colocada no Brasil a partir do 15 de novembro de 1889, nós temos basicamente a mistura dos projetos oligárquico e militar para a formação dessa república no Brasil. Nós temos uma grande presença dos militares, como nós podemos ver, o golpe foi feito pelos militares. Dom Pedro II é deposto por uma organização dos militares ali, naquele momento do 15 de novembro. Os primeiros presidentes do Brasil são militares, há uma presença constante de militares nos cargos do governo, mas esse governo inicial republicano vai atender aos interesses dessas elites agrárias no Brasil. Bom, e como foi esse último golpe, então, para a monarquia? Como nós começamos com a República no Brasil? Bom, como eu falei, já tinha um grande desgaste do governo monárquico. Dom Pedro II, em 1889, ele já estava completamente isolado. Era questão de tempo para que alguma coisa acontecesse no país.
As elites agrárias já estavam com seus partidos republicanos mobilizados, cada vez mais influentes, e os militares já estavam também mobilizados para acabar com a monarquia. E é exatamente isso que acontece. Aquele grupo de jovens militares acaba influenciando lideranças dentro do exército, principalmente o senhor Marechal Deodoro da Fonseca, uma figura pública importante dentro do exército naquele contexto. Eles se mobilizam, então, e basicamente, no susto, eles tiram a monarquia do poder e fazem a proclamação da República. Por isso que eu chamei de um golpe de poucos. Foi ali um pequeno grupo que viu toda a situação já de desgaste de um governo monárquico ali prestes a morrer, percebeu os interesses republicanos envolvidos por essas elites e acabam simplesmente tirando Dom Pedro II do poder e assumindo então o controle do país. Esse golpe acontece sem resistências da oligarquia ou do governo monárquico, mas também sem o apoio popular. Como escreve um jornalista na época, no dia 15 de novembro mesmo, Aristides Lobo, em um jornal, ele fala sobre a situação que ele percebe da população naquele momento e o quanto era visível já naquele contexto, já naquele dia, que a República nascia controlada pelos militares. Então eu vou ler para vocês um trecho do artigo do Aristides Lobo. Por ora, a cor do governo é puramente militar, e deverá ser assim. O fato foi deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. Então, os militares que dão o golpe, que tiram Dom Pedro II do poder, que assumem o controle do país, mas se sabia que, junto com eles, existia sim um interesse de uma oligarquia agrária, esse pequeno elemento civil que ele fala, que estava sim ligado, pelo menos apoiando o golpe. Mas e o povo? O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada, ou seja, as pessoas viram os militares ali em comemoração à República, ao nascimento de um novo governo no país, sem entender que de fato estava tendo uma mudança importante dentro do país. Ou seja, desde a proclamação dessa república, ela já excluiu grande parte da população. Desde o começo, então, essa república já era um governo de poucos. Ela já nasceu com a mobilização de poucos. República iniciada, Dom Pedro II e a sua família saíram do Brasil. Então vamos tirar todas essas marcas da monarquia no Brasil, vamos começar com uma república, então. E qual é o primeiro passo para isso? Uma nova Constituição. Reorganizar as leis básicas do país. Então, em 1891, essas leis básicas foram organizadas nessa nova Constituição. E o que dizia essa Constituição, então? Quais foram as principais mudanças, ou não, que nós tivemos nesse momento? Bom, o primeiro passo foi realmente tirar essas marcas do governo monárquico, principalmente a questão do poder moderador que estava dentro da organização política no Brasil daquele momento. O poder moderador era uma prerrogativa, era uma marca do imperador que permitia a ele ter um certo controle, ter pelo menos, vamos dizer assim, uma grande influência dentro dos caminhos da política brasileira. Junto com isso, bom, algumas instituições simplesmente mudaram de nome, passaram a ter um caráter republicano, mas, enfim, dentro disso não temos grandes mudanças. Bom, o Brasil passa a assumir, então, um governo presidencialista, então o poder executivo era controlado por um presidente, então, uma república federativa, ou seja, termina a ideia das províncias dentro da monarquia, a gente começa a ter estados. Esses estados tinham uma autonomia maior, tinham um espaço para a organização das suas próprias leis. Começamos a ter, então, eleições com voto direto. Então, a população no Brasil vai eleger os seus representantes de forma direta. Mas vamos ver, então, quais são as partes da população brasileira que vão poder votar. Já falamos sobre isso.
mas o voto continua sendo aberto, o voto não era secreto. E isso, obviamente, abria bastante espaço, como nós veremos nos próximos conteúdos, com a questão do voto de cabresto, por exemplo, em que, como o voto era aberto, as pessoas poderiam controlar em quem as pessoas iriam votar. Por exemplo, com a compra de votos, se tu comprou o voto de alguém, tu pode verificar se aquela pessoa realmente votou em quem tu queria que ela votasse. E sobre os votos, quem pode votar? Menos da metade da população brasileira. Por quê? Porque para tu poder votar, tu tinha que ser homem maior de 21 anos, não ser analfabeto, nem mendigo, nem soldado, nem religioso com voto de obediência. Ou seja, mulher não vota, analfabeto não vota. Bom, com isso nós já excluímos bem mais da metade da população no Brasil. Não vou trazer números aqui, acho que não tem muito sentido, mas só parem para pensar. Homens e mulheres, mulheres não podem votar. A alfabetização. Nós estamos falando de 1891, 3 anos depois do fim da escravidão no Brasil. Pessoas escravizadas não tinham acesso à escola, então, até 1888. Então, grande parte da população do Brasil não era alfabetizada. E mesmo entre esses alfabetizados, nós temos uma população de mulheres que também não podiam votar. Ou seja, simplesmente com essas regras que estavam na própria Constituição do Brasil, nós já temos a exclusão de boa parte da população no país. A única mudança significativa, do meu ponto de vista, é essa reorganização dos três poderes. Claro, eles já existiam durante a monarquia, o poder legislativo, executivo e judiciário, mas principalmente a partir do poder moderador exercido por Dom Pedro II, existia uma grande interferência entre esses três poderes. O imperador, utilizando-se desse poder, conseguia interferir tanto no poder executivo quanto no poder legislativo tranquilamente. Então, acho que a maior mudança, a mudança mais significativa que a gente tem, é essa ideia de uma divisão de três poderes de uma forma mais independente. Eu digo uma ideia disso porque a gente sabe que, na prática, os três poderes no Brasil nunca foram plenamente independentes. O poder legislativo, ou seja, o Congresso, conjunto de senadores e deputados federais, nós sabemos que em várias situações da história do Brasil, por exemplo, eles tentaram barrar, tentaram limitar as decisões do Poder Executivo, por exemplo. Nós sabemos que, em vários momentos, o Poder Executivo simplesmente fechou o Congresso, ou tentou interferir no Congresso. A ditadura militar é um exemplo disso. E, bom, atualmente nós vemos vários conflitos entre, por exemplo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo. O Poder Executivo atacando o Poder Judiciário, tentando limitar ele, tentando controlar ele em algumas situações. O Poder Legislativo também, uma parte do Poder Legislativo hoje, atacando o Poder Judiciário. Então, nós sabemos que até hoje não há uma independência de fato, um equilíbrio entre esses três poderes. Mas, pelo menos com essa Constituição, nós temos o desenvolvimento dessa ideia, o plano para que isso algum dia aconteça no Brasil. E para fechar, então, vamos falar um pouco sobre os primeiros presidentes que a gente tem no Brasil nesses passos iniciais de organização da República. O nosso primeiro presidente, então, nosso presidente eleito, foi o senhor Marechal Deodoro da Fonseca. Ele assumiu primeiramente em caráter provisório o controle da República no Brasil, sendo ele, então, o líder do golpe republicano. Sendo o líder desse movimento republicano, ele acaba assumindo de forma provisória de 1889, quando acontece o golpe, até 1891. Quando, então, essa Assembleia Constituinte se forma como o primeiro Congresso, e esse Congresso, então, de forma indireta, faz a votação para o nosso primeiro presidente. O senhor Marechal Deodoro da Fonseca, então, ele assume, ele era um militar, ele era um militar um pouco mais conservador do que aquele grupo republicano que convence ele a seguir com a República, e por esses motivos, então, ele acaba entrando em conflito direto com o Congresso. O Congresso também tinha outras pautas, outros interesses, eles estavam preocupados em
colocar de fato os interesses das oligarquias dentro das pautas do governo, e eles achavam que o Marechal Deodoro não iria seguir esse caminho. Então eles começam a entrar em atrito, várias tensões entre eles, até que o Marechal Deodoro, mostrando seu caráter autoritário, próprio do exército, ele simplesmente fecha o Congresso. A partir daí, alguns setores dentro das próprias Forças Armadas, principalmente a Marinha, acabam fazendo ameaças, exigindo a renúncia dele. Ele se vê isolado, então, diante desse cenário, até que, em 1891, então, ele renuncia, no mesmo ano, então, que ele foi eleito, e o vice dele assume, o senhor Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, então, ele se coloca como um conciliador dos interesses oligárquicos e dos setores militares que estavam envolvidos com esse primeiro governo republicano e, a partir de uma linha dura, ele consegue manter essa conciliação. Ele tem que silenciar algumas revoltas de militares, principalmente dentro da Marinha, em relação a essa organização do governo, mas ele consegue manter, então, uma certa estabilidade inicial no Brasil, pelo menos, atendendo, da mesma forma, também alguns interesses dessa elite oligárquica. E assim começamos o processo republicano no Brasil, controlado pelos militares e com a sua influência das oligarquias rurais no Brasil. Uma grande marca que nós teremos ao longo de toda a República no Brasil até hoje. Bom, pessoal, ficamos por aqui então. Escrevam aí nos comentários o que vocês acharam, se esses apontamentos que eu fiz foram úteis para vocês. Bons estudos, abraço!